Olá, sou o professor Luciano. Sou faixa preta terceiro Dan em Taekwondo. Tenho 48 anos de idade e moro em Santa Luzia há 44. Desse tempo, 38 anos eu sou praticante de artes marciais. Passei pelo Kung Fu, Karatê, Judô, até encontrar o Taekwondo, onde me apaixonei e estou até hoje. Dentro desse universo de artes marciais presentes na nossa cidade, tive a ideia de escrever a história, contar a história desses vários atores, vários mestres, professores que transformaram a vida de muitas pessoas em nossa cidade. É assim que vamos começar o nosso documentário. Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso documentário falando sobre a história das artes marciais em Santa Luzia, conversando nada mais, nada menos com um dos atores, um dos mestres, que é o ícone das artes marciais na nossa cidade. Eu vou conversar com o mestre Pedro César. Mestre, Tchariô. A história contemporânea das artes marciais em Santa Luzia, Minas Gerais, de 1980 a 2025. Meu nome é Mestre Pedro César Honório de Almeida. Faixa preta, sexto Dan. Moro em Santa Luzia desde 1975. Comecei a dar aula em 1981. E aí, mestre, queria que o senhor falasse então pra gente um pouquinho a respeito, do Taekwondo, quando surgiu, de onde veio, o pessoal saber um pouquinho mais aí a respeito dessa arte marcial tão bacana. Sim, o nosso Taekwondo, ele veio da Coreia, com a imigração dos coreanos. O grão-mestre Voltaire Lee chegou primeiro e depois veio a turma junto com ele, que foi uma... Quando eles começaram a migrar, começaram a levar o Taekwondo para os outros continentes. Aí chegou aqui em 1970 o grão-mestre Sang Mi-cho, que trouxe e fundou a Academia Liberdade lá em São Paulo. O Taekwondo é um esporte coreano, o qual nós utilizamos muito os pés, as mãos, excelente para a defesa pessoal, e para o bem-estar nosso, tanto na saúde mental e física. E o Taekwondo é isso, é uma arte de muita disciplina, exige muito pulo, muito salto e bastante chutes dentro da nossa arte. Bem, gente, aí o mestre fez uma pequena introdução aí, Mas a grande questão mesmo, mestre, é que o mestre Pedro aqui na cidade marcou época, Até hoje, como eu falei no começo, é um ícone das artes marciais, respeitado entre toda a comunidade, E aí formou grandes atletas, tem uma equipe muito robusta hoje aí, que faz frente em Minas Gerais e no Brasil. Mestre, conta um pouco pra gente da sua trajetória aqui na nossa cidade, em Santa Luzia,
quando começou essa paixão aí pelas aulas, né? E esse dom de formar aí, não só grandes atletas, mas também cidadãos, né? Eu creio que milhares de pessoas passaram pelas mãos do mestre Pedro aqui na cidade e isso contribuiu muito para a formação do caráter de muita gente, além de realmente grandes atletas que ganharam vários títulos aí. Conta pra gente como é que foi isso, quando começou essa história. Eu fui designado para vir dar aula aqui em Santa Luzia pelo meu grão-mestre Xande Seolim, aonde que nós tínhamos que estar difundindo, demonstrando o taekwondo e mostrando qual que é essa belíssima arte do taekwondo. Eu vim para cá em 1981, né? Como eu já moro em Santa Luzia, já morava em Santa Luzia, eu abri a academia, né? Fui dar aula lá na Fremisa, no grupo de jovens, o UAP, que é da União Amor e Paz, que foi fundado pelo Dudu, lá no Fremisa. Bem, mestre, e após esse período, né, para onde o senhor migrou depois dessa academia do Fremisa? Como lá já estava ficando pequeno e era um improviso na época, né? Nós treinávamos até com o chão liso. Aí eu vim aqui para a Rua Direita, aqui em Santa Luzia, que é próximo aqui de onde nós estamos, na Academia Corpus, onde eu fiquei por vários anos ali, onde tive aproximadamente até chegar a 200 ou mais de alunos treinando. Fomos detentores de vários títulos nessa época, trouxemos bastante título nessa época quando eu estava aqui, sendo campeões brasileiros, campeões mineiros, campeões internacionais. E hoje a minha academia está localizada na Avenida Raul Teixeira da Costa, aqui próximo também, mas fica na Rua de Baixo. Mestre, nesses 44 anos ministrando aulas de taekwondo aqui em Santa Luzia, eu queria que o senhor falasse um pouco, né, a respeito da sua contribuição na parte de educação aí para crianças, jovens e adultos aqui na cidade. Conta um pouco dessa história aí, como é que foi isso? O meu intuito, a minha vontade mesmo, não é preocupar em um aluno estar indo para o pódio, mas sim com o caráter dele que vai vir para o futuro, ou seja, formar cidadão para o resto da vida. Bem, mestre Pedro, como o senhor mesmo falou, né, o senhor falou para a gente que começou a dar aulas na década de 80, né? Conta para a gente como é que era esse universo aí, era uma época totalmente diferente, o senhor tinha muitos alunos, de onde eram esses alunos? Sim, na época, como era muito difícil, né? No tempo, eu comecei dando aula lá no Fremisa, e nesse tempo o taekwondo não era conhecido mesmo, não existia. Falasse em taekwondo, o pessoal perguntava, o que é isso? Né? Vinha aquela brincadeira, é algo de comer? E não, era o esporte que a gente foi trabalhando, galgando, e eu comecei num lugar onde que era bem precário. Nós trabalhávamos no chão já usado durante o dia, então nós saímos de lá com a roupa mais suja do que o chão, mas nós não desistimos, nós fomos firmes, fortes, galgando, levando essa vida, né, mostrando para o pessoal o que era o taekwondo, e foi assim. No anos 80 mesmo, eu tive poucos alunos, até o pessoal começarem
a conhecer do taekwondo. No final dos anos 80, que foi lá para 87, 88, aí sim que eu me transferi aqui para a parte alta, para uma academia melhor, né? E aí sim, onde que a academia floriu, onde que a academia encheu, onde que eu cheguei a ter, na média, de 200 a 230 alunos. Por quê? Eu era o pioneiro, não existia ainda academias aqui em Santa Luzia do taekwondo. E o pessoal foram gostando, foram vendo que a prática do taekwondo e o taekwondo era essencial. Aí foi onde que eu tive. Eu tive aluno da Vila Algo, da Vila Santa Rita, da parte alta, do Primisa, do Conjunto Cristina, São Benedito e assim por diante. Ou seja, eu abrangi, peguei o universo todinho aqui de Santa Luzia. Tive também lá esqueci o nome agora. Bom Destino. Bom Destino. Tive aluno de lá também e assim por diante. Bom Destino. Pois é, eu comecei a treinar com o senhor, né, mestre, em 1989, foi essa época que ele falou aí de ouro, né? Inclusive, eu lembro o dia que eu fui lá, gente, conhecer o taekwondo através de um amigo, era um exame de faixa, né, mestre? E aí, sim, pensando nisso, fala pra gente, nessa época, quais eram os melhores atletas que o senhor tinha, né? Eu mesmo lembro do nosso saudoso amigo Raimundo, tinha o Gilson, tinha o Lucas, e quem mais que o senhor tinha de atletas que se destacavam, né? Era muita gente boa nessa época, eu lembro bem. Além desses que você falou, aí tinha o seu irmão, né, que é o Washington, né, que está aqui. É o cinegrafista, o cinegrafista nosso aqui, atleta de alto rendimento também. Foi aí que surgiu, né? Aí é onde que nós começamos a florar e o taekwondo de Santa Luzia começou a ser muito respeitado através de quando nós íamos para o campeonato, que meus atletas eram terríveis, era terrível mesmo, porque o nosso treino era puxado, né? Aí teve, além deles, teve a Márcia, né? Hoje a saudosa Márcia também, né? Que foi a primeira feminina, a primeira aluna minha feminina, e se destacou num universo muito grande. Depois veio as duas irmãs gêmeas, que era Rosângela e Rosimeire, que eram as meninas também que foram excepcional, era fora da média nesse universo no taekwondo. Mestre Pedro, agradecer o senhor, né, por estar com a gente aqui contando essa história bacana aqui das artes marciais em Santa Luzia, né, que é muito presente na nossa vida e que o senhor tenha ainda muitos anos aí de longevidade, né, ensinando essa rapaziada aí. Rapaziada dos coroas também treinam, viu, gente? Venham treinar. E agradecer demais o senhor, viu, essa história rica, né, gente, de muito esporte, muita luta, muita saúde, muita educação que o mestre Pedro já disseminou na nossa cidade. Mestre Pedro, meu muito obrigado, viu? Sou eu que agradeço. Aí. Pessoal, falar de arte marcial em Santa Luzia e falar de taekwondo, eu não poderia deixar de entrevistar a pessoa que está aqui do meu lado, um cara sensacional, especial para mim em geral e para toda a comunidade marcial de Santa Luzia, mestre Roberto Silva. Mestre. Olá. Olá, prazer falar contigo. Obrigado. Bem, mestre, conta pra gente quando você ingressou, né, nas artes marciais, como começou essa paixão aí que você estende até hoje, né, muitos anos a fio. Fala pra gente um pouco aí como foi seu ingresso. Então, Luciano, cara, tem uma coisa bacana que aconteceu na minha vida, que eu com 8 anos de idade, lá nos 77, 78, eu fui convidado, né, por 2 grandes amigos da época, né, que foi o Emilde, foi o Emilson. Então foi através deles que me levaram para a arte marcial. Então eu comecei muito cedo.
eu comecei a treinar com 8 anos de idade. A gente não tinha um lugar apropriado, né? A gente treinava, a gente via um espaço que dava um nivelamento ali, estava a turma da arte marcial. E daí então as coisas foram acontecendo. Com 13 anos de idade, eu comecei a treinar com o mestre Pedro, que é uma pessoa que é pioneiro na cidade, é um mestre muito respeitado por todos nós, né? Como vocês conhecem muito bem. E daí então foi surgindo novas caminhadas. Daí então eu fui para a Federação Mineira de Taekwondo em 84, 85 aproximadamente. Daí então as coisas foram acontecendo. Hoje, por exemplo, eu sou mestre no Taekwondo, sou mestre em Hapkido e sou grau preto em Muay Thai. E essa caminhada não aconteceu da noite para o dia, né? Veio ali o início de uma academia, que foi aquela coisa bem tradicional, a gente começou numa garagem, né? Às vezes os mestres contam essa história, muitas vezes nem acreditam, mas foi realidade. Eu comecei na garagem da minha casa, eu com 2 irmãos e 3 amigos. E daí então foi surgindo a ideia de montar a academia. Começamos com uma academia ainda muito menor, depois começamos a ampliar essa academia, e hoje está aí nessa estrutura que vocês estão vendo aí hoje, que são 3 andares de academias, né? Mas essa caminhada eu fiz Taekwondo com o grão-mestre Park, né? Que foi um ídolo na minha vida. Passei pela academia do mestre Lin, que foi um grande mestre, que também patrocinou algumas viagens minhas. Estive em São Paulo, treinando Taekwondo com o mestre Kim, né? Que foi na Praça Liberdade, em São Paulo. Também foi uma grande referência. Agora, dever mesmo, a gente deve muito o mestre Pedro. Vamos falar de Santa Luzia, porque o mestre Pedro foi um exemplo para todos nós. E foi ele realmente que encaminhou também essa oportunidade de hoje ser mestre no Taekwondo. Mestre Roberto, sabemos que hoje em dia as artes marciais vão muito além, né, de defesa pessoal. A gente trabalha muito com questão de saúde e educação. Então eu gostaria que o senhor, eu sei que o senhor trabalha muito nessa área também, gostaria que o senhor falasse um pouco disso para nós. Ok, Luciano, então, o Taekwondo, né, referência como arte marcial, é o que eu falo, é construção de cidadão. Nem é só mesmo, não é só chute e soco. Eu falo muito da parte assim, pedagógica, da parte educacional, porque lá em 80, eu acredito eu tive muitos alunos com diversas complicações, às vezes mesmo envolvidos assim, já com usuário de drogas mesmo, outras horas muito marrenta, muito brigão assim, nas escolas. E através da arte marcial a gente veio assim, formando o cidadão, transformando eles naquele má cidadão por um bom cidadão. Pessoal, então essa foi a conversa com o mestre Roberto Silva, né, também um grande ator aqui das nossas artes marciais de Santa Luzia, contribuiu muito e contribui ainda, né, para o discernimento aí do Taekwondo e essa questão de saúde e educação que nós tanto pregamos. Mestre, um prazer revê-lo, falar contigo. Muito obrigado por ter nos recebido, viu? Eu que agradeço, vou estar sempre à disposição, portas abertas. Muito sempre obrigado. Sempre bem-vindo. Muito obrigado. É isso aí, mestre Roberto Silva. Vamos falar de uma das artes marciais mais treinadas no mundo, no Brasil principalmente, e aqui em Santa Luzia não poderia ser diferente. Vamos falar do Jiu-Jitsu. Essa arte marcial que há alguns anos foi bastante difundida pela família Gracie e foi a precursora do MMA. E para falar disso, eu estou aqui com um dos pessoas que começaram com Jiu-Jitsu em Santa Luzia, é o professor André Macedo. Professor, prazer falar contigo. Prazer é meu poder estar participando aí. Professor André, né, um grande amigo aí de longa data. E professor, eu gostaria que você começasse contando pra gente a sua história nas artes marciais em geral.
Quando começou essa paixão aí? Quando você começou a praticar? Eu fui introduzido na luta muito jovem, com 4 anos de idade, em 1979. Na minha escola tinha judô, pelo professor Elefante Branco, e a gente treinou lá durante muitos anos. Foi aí que eu iniciei. Depois de anos fui conhecer o professor José Félix, já adulto, e aí ingressei no jiu-jitsu, e aí é uma saga de mais de 20 anos, só 18 anos, só dando aula aqui em Santa Luzia. Professor André, eu, que te conheço há vários anos aí, sei que no seu começo você também treinou muito para lutar o Vale Tudo, né? Na época nem era MMA, gente, era Vale Tudo. Conta pra gente essa história. É que quando eu cheguei no jiu-jitsu, a minha intenção não era treinar só jiu-jitsu. Eu estava treinando para lutar o Vale Tudo, não existia nem o MMA ainda. E aí me disseram de cara, se tu não treinar jiu-jitsu, tu vai ser uma presa fácil na mão dos caras. E eu achava que não, Lu. E fui lá para saber a verdade, que realmente a gente tinha que ter um conhecimento grande de luta de chão. Eu já tinha treinado karatê, já tinha treinado boxe, mas precisei de treinar o jiu-jitsu. E daí, não se abriram as portas para se lutar vale tudo. Era muito difícil, não existiam eventos. Hoje em dia tem muitos eventos, acontecem eventos até aqui dentro da cidade, com estrutura muito boa, mas na época não tinha. E aí eu fui treinando o jiu-jitsu com muito afinco, até me tornar instrutor e depois professor, e isso virar a minha vida. Agora conta pra gente como começou a sua paixão por dar aulas, né, por ser um professor. Começou no ano de 2007, quando eu comecei a dar aula, porque aí são os 18 anos passados que eu tenho lecionado. O que acontece é que eu não estava bom de grana, eu precisava de uma maneira de me sustentar, e meu professor falou assim, cara, tu é um cara muito esperto, tu treinou para ir no Mundial, não teve grana para ir. As coisas não são fáceis, o cara precisa de patrocínio, precisa de outras coisas para poder chegar lá onde tu consegue chegar, mas precisa de outras coisas. Aí ele me autorizou a dar aula a uma turma infantil aqui. E aí eu comecei e nunca mais parei. Professor André, sabemos que as artes marciais em geral têm um papel muito importante na sociedade, não só nessa questão de defesa pessoal, mas de promoção da saúde e educação. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouco do seu trabalho nessa área, principalmente aqui em Santa Luzia. Olha, aí está o grande lance da coisa e talvez o meu diferencial. Eu tenho muito mais prazer em fazer um ser humano melhor do que um campeão, um pai melhor, um filho melhor, uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma pessoa que seja melhor para o convívio dela. A sociedade primeira que a gente convive é a nossa família. E muita gente chega aqui e fala comigo assim, nossa, meu filho estava tão ruim na escola e ele melhorou a concentração, nossa, meu filho era muito retraído e agora ele está comunicativo. As artes marciais em geral abrem, expande a mente das pessoas. E o caráter social, o caráter de fazer um ser humano melhor, me dá muito mais prazer do que fazer um campeão.
E eu acho que é isso que é realmente a intenção da arte marcial. Não ensinar a pessoa a bater até nocautear, mas ensinar a pessoa a se vencer. Porque se vencer é muito mais difícil que vencer um oponente. Professor André, e essa turma que a gente sabe aí de atletas que foram formados aqui em Santa Luzia, né? Muitos passaram por você e hoje ganharam o mundo, né? Tem projeção aí mundial. Fala pra gente aí um pouco dessas pessoas, né? Eu sou uma pessoa que sei valorizar o valor que as pessoas têm. E tem gente que tem valor demais. Tem gente que nunca treinou aqui, que não é daqui. Sabe? A gente tem os caras que são muito feras. O Vitor Petrino, atleta do UFC, que além de ser um atleta muito top, é um ser humano incrível, mano. É um menino demais, entendeu? E igual ele, tem outros caras aí. Agora tem uma equipe no São Benedito de MMA, que é do Itamar Pantera. E esse cara é um cara muito bom, muito técnico, e ele está agregando outras pessoas que são muito boas também. A equipe dele é ele, o Júnior Mendes, a Larissa Leila, só gente muito boa, que já ganhou no Jungle Fight, que ganharam em grandes eventos aí e estão treinando ali, aqui do nosso lado. Então aqui a gente é um celeiro de bons atletas. A gente está... E esses atletas também são professores. Essa árvore está frutificando, a gente ainda está crescendo, a gente está ascendendo a luta em Santa Luzia, ascendendo, subindo. André, muitos professores, não só de jiu-jitsu, como em maioria das artes marciais, têm feito trabalhos sociais, né? Às vezes com alunos bolsistas, pessoas de baixa renda, que às vezes não têm condição de pagar uma mensalidade numa academia. Você também faz esse trabalho? Faço esse trabalho, não tenho o meu projeto social com o nome do Macedo Jiu-Jitsu, não. Eu tenho os meus bolsistas, eu tenho pessoas que me chegaram ali e disseram que não tinham condições de treinar, pessoas que eu vi que estavam tendo alguma dificuldade e abracei. Eu fui uma pessoa que fui salvo pela arte marcial. Eu tive sérios problemas com álcool na juventude, muito sérios mesmo. E aonde eu consegui sair foi na arte marcial. No resgate do que minha mãe me matriculou lá em 1979, eu achei o caminho para ir embora das bebidas. E foi aí que eu abri essa porta para outras pessoas. Eu servi de exemplo e vai servir de exemplo para outras pessoas para que elas também consigam sair de qualquer tipo de dificuldade que tenham. Bem, gente, professor, eu gostaria de te agradecer muito, viu, por essa enorme contribuição. Não tem como falarmos, gente, de arte marcial em Santa Luzia sem falar do professor André, né, esse trabalho maravilhoso que ele faz com o jiu-jitsu aqui na cidade. E é isso aí, professor. Meu muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Tamo junto. Professor André Macedo. Nossa cidade de Santa Luzia tem uma diversidade cultural e esportiva muito grande. E nas artes marciais não poderia ser diferente. Vamos falar de Muay Thai. Pessoal, eu estou aqui no bairro Rio das Velhas, na rua Baldim, e eu vou conversar sobre Muay Thai com o professor Rômulo, que é referência aqui em Santa Luzia do Muay Thai e até no estado, né? Professor, bom dia. Ótimo dia, meu Prazer querido. falar contigo. Prazer é todo meu. Rômulo, gostaria que você contasse pra gente um pouco como é o Muay Thai, um pouquinho da história dessa arte marcial que tem viralizado, né? Hoje o pessoal muito do MMA tem usado.
e muito bom para a saúde também, defesa pessoal. Fala pra gente um pouquinho da história do Muay Thai. Então, para quem não conhece, né, o Muay Thai é uma arte marcial, né, tailandesa, que é conhecida como a arte das 8 armas, porque ela usa 2 punhos, 2 cotovelos, 2 joelhos e as 2 canelas, né, os 2 pés. Então é conhecido como a arte das 8 armas. Foi uma arte marcial que foi desenvolvida para os tailandeses se protegerem dos seus opressores, né? Então o povo tailandês ele percebeu que ele precisava difundir um método de luta para se defender dos seus opressores. Foi assim que eles conseguiram a sua liberdade, através do Muay Boran, que é o Muay antigo, né? E através dessa modernidade do esporte, a evolução, chegamos no Muay Thai, que hoje é o desporto de combate no qual a gente pratica tanto para modalidades de ringue, para competição, tanto para qualidade de vida. Rômulo, me fala como você começou com essa questão de arte marcial, quando você começou a treinar. Fala pra gente. Cara, é o seguinte, é uma história bem legal de se contar, porque eu sempre gostei de luta, né? Na nossa época a gente via muito desenho de luta, Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, Street Fighter. E nós homens geralmente tem essa essência da luta na gente, né? E isso foi me despertando o interesse pelas artes marciais. Só que eu nunca tive condições de praticar quando era uma criança, quando era jovem. Mas a chama sempre teve acesa. Só que quando eu comecei a trabalhar em 2007, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular numa escola de kickboxing que tinha na minha cidade, do mestre Anderson, que eu tenho extremamente um respeito pela primeira pessoa que me direcionou dentro da arte marcial, que é o professor Anderson. E aí a gente começou, né, os treinamentos, cada vez mais eu fui me empenhando, me dedicando, ele foi vendo o meu potencial, eu fui me graduando até me tornar um professor de kickboxer. Bato, pego, bato e pego, tá? E vai bater tip aí pra mim nesse saco. Rotação do tronco. Alinhado, a jab direto no saco. Aqui, lá, aqui e lá. E o meu relacionamento direto com o Muay Thai, ele veio através quando o acesso à internet chegou até a gente de uma forma mais fácil. Onde eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre vídeos de lutas, treinamentos. E aí eu percebi que eu me interessei mais pelo Muay Thai. Foi aí onde começou a minha busca por conhecimento, por workshops, seminários e me conectar com pessoas que trabalhavam com Muay Thai dentro do estado de Minas Gerais, porque havia ainda uma mistura de Muay Thai, kickboxing, boxe, taekwondo. Não tinha aquele Muay Thai ainda bem puro na região de Santa Luzia. Foi aonde eu tive que ir para fora buscar conhecimento dentro dessa arte marcial tailandesa. Rômulo, eu que acompanho o seu trabalho há bastante tempo, né? Vejo que você já teve alguns alunos campeões aí e vejo que você também pega uma vertente hoje muito grande, né? Dentro de todo, acho que todo mundo que ensina arte marcial com qualidade tem buscado muito essa questão da promoção da saúde e da educação. Sem dúvida. E você com certeza é um desses atores aí. Fala pra gente um pouquinho desse trabalho que você tem feito. Então, graças a Deus, né, a gente começou uma caminhada dentro do Muay Thai em Santa Luzia, quando o Muay Thai ele ainda era muito raso, né, não tinha uma consistência. Então eu costumo dizer que a Rômulo Team, né, através da minha busca, através do meu trabalho, trouxe realmente o que é o Muay Thai tailandês para Santa Luzia, onde eu consegui formar um atleta profissional daqui da cidade, que foi campeão, reconhecido dentro do nosso estado e fora, dentro do circuito profissional de Muay Thai, que é a Tailândia brasileira, que é Santos, São Paulo. A gente conseguiu fazer algumas lutas lá, conseguiu sair campeão em algumas competições, numa época onde Santa Luzia ela não era conhecida como um polo do Muay Thai, já era conhecida no taekwondo, na capoeira, mas o Muay Thai ainda era muito vago. Então eu costumo dizer que a gente abriu as portas para o Muay Thai mineiro e em especial de Santa Luzia. Bate forte. Se você não fizer a rotação, ó, você não vai conseguir atingir o... Bora.
Pode ter sido pausado, viu, marido? Não precisa ser sempre rápido não, tá? E como eu falei no início, né, o Muay Thai, ele veio da arte da guerra, se atualizou e virou um esporte. E hoje, através do seu método de treinamento, nós sabemos que a qualidade de vida ela pode ser melhorada através do seu treinamento. Então hoje, um dos focos da Rómulo Team em Santa Luzia é promover uma qualidade de vida melhor para os praticantes, mas sem perder a essência e o respeito pela arte tailandesa. Bora, direto. 2. Direto. 2. Direto. E. Bora. E. Faz, outro faz. Empresta. Rômulo, as artes marciais em geral também, nós temos hoje em dia um apelo muito grande para a questão social, né? Então, outros professores que eu entrevistei deram depoimentos, né, de pessoas que tinham problemas aí com drogas, esse tipo de coisa, e conheceram as artes marciais e mudaram, né, o estilo de vida. E eu sei que você também faz esse trabalho. Conta um pouco pra gente dessa vertente aí do Muay Thai. Então, as artes marciais, né, ela é uma válvula de escape e uma ferramenta de transformação na vida do ser humano, né? E através do seu método de treino, do trabalho direcionado das escolas, pessoas podem ser transformadas através desse esporte. Aqui a gente já teve pessoas que tinham problemas com drogas, com alcoolismo, com vícios. E através do nosso acolhimento, do nosso método de trabalho, do nosso atendimento, viram que para elas terem um rendimento melhor e evoluir dentro da modalidade, elas precisavam ter novos hábitos e novas escolhas na vida. E... Acelera, 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 acelera. Ô, Rômulo, e aí falando um pouco agora sobre especialização, né? Eu sei que você é um cara altamente preparado. Eu acompanho sua carreira há bastante tempo e vi que você foi para Tailândia, cara, né? Que é o local, né, sede do Muay Thai. Como é que foi isso? Deve ter sido muito legal. Ah, cara, é um sonho que foi realizado, né? Acredito eu que todo mundo que se envolve com o Muay Thai tem esse desejo no coração de conhecer a Tailândia, porque é onde o esporte nasceu, né? É onde está a sua raiz, é onde está a sua origem. E há muitos anos eu venho almejando esse sonho de conhecer a Tailândia. E no ano de 2024, Deus me deu essa graça de poder ir lá conhecer. Fiquei lá 15 dias, treinei com eles, conheci um pouco da rotina, da cultura, da culinária. E assim, eu me surpreendi com aquele povo, um povo acolhedor, um povo que respeita, que recebe bem os seus turistas. E assim, para mim foi uma consolidação do trabalho que a gente tem feito em Santa Luzia. Ou seja, o que eles fazem lá, nós reproduzimos aqui. Gente, então aqui encerramos aqui a nossa parte do Muay Thai. Professor Rômulo, foi um prazer falar contigo. Muito obrigado, prazer querido. foi todo meu. Viu? Tamo junto. Sucesso. Falar em artes marciais vai muito além de defesa pessoal. Artes marciais têm a ver com honra, com saúde, com educação. E eu gostaria de falar agora a respeito de uma das artes marciais mais tradicionais na nossa cidade de Santa Luzia, que é o Karatê. E atualmente Santa Luzia está muito bem representada através de um projeto maravilhoso executado pelo professor Marcelo Marques. Professor,
Marcelo tem feito. Professor, eu gostaria de começar te contando a história do nosso karatê aqui em Santa Luzia, já falando do projeto, né, que é uma coisa muito bacana que você vem desenvolvendo aqui, que vem dando grandes frutos para a nossa cidade. Conta um pouco a respeito, por favor, desse projeto maravilhoso. Sim, pessoal, o professor Marcelo, né, do Karatê Manaim. Então, o Karatê Manaim, ele começou em 2013, aqui na cidade de Santa Luzia. Com o intuito de retirar as crianças da rua, simplesmente para treinar ali um karatê, tirar, né, ocupar para ressocializar, buscar outros focos, né, outro estilo de vida. Só que tomou uma dimensão muito grande na área competitiva. Um belo dia, falei assim, vou levar os meninos para fazer uma competição para ver como que eles estão. E eu vi que o sonho da primeira medalha era muito grande, era importante. E esses meninos começaram a participar de competições e foram tomando dimensões grandiosas, no qual nós conquistamos hoje aí inúmeros títulos estaduais, inúmeros títulos brasileiros, né, que a gente tem trago aqui para a cidade de Santa Luzia. E o Karatê Manaim, ele vem fazendo essa função, buscando a parte familiar, né, do aluno, porque aqui nós somos uma família, aqui nós somos um dojo virado para a família, onde que os pais participam também, onde que os nossos alunos aqui, ele tem uma liberdade de comunicação. A nossa disciplina é uma disciplina virada com amor, não é ríspida e nem rígida, mas porém a gente acredita que a conversa e o diálogo se transforma num grande campeão também. Boa noite, né? Primeiramente, agradecer vocês sempre pelo esforço, sempre pela determinação, pela garra, da maneira que vocês têm sempre enfrentado cada situação, cada lugar e cada situação. Né? Bem, professor, você falou que chegou aqui em 1994, né? Mas quando você começou de fato a ministrar aulas de karatê aqui em Santa Luzia? Então, Luciano, na realidade eu já comecei a ministrar aulas desde a faixa roxa, na Academia Tóquio. Eu ia de manhã, dava o treino de manhã, né, que era aquele treino para criança. Então eu comecei desde a faixa roxa já a ministrar aulas. 5, 6, 7, 8. Mas depois que eu graduei, né, hoje eu sou faixa preta, terceiro dan, mas depois que eu graduei, a primeira academia que me deu a oportunidade, eu nunca vou esquecer, foi a academia do Beto, né, o professor Beto. Eu ministrei aula lá na academia do professor Beto, né, e foi de uma grande valia, peguei uma grande experiência com aula, ministrei aula com o Sival também, né, e depois eu fiquei um certo tempo parado, eu tive que parar por conta de trabalho, né, porque também a família vai crescendo, então a gente vai crescendo, entende também que tem que ajudar os pais, né? E eu fiquei 10 anos parado. E em 2013 foi onde que a gente voltou com a força toda, né? E fizemos aqui de Santa Luzia uma referência do karatê. Hoje, Santa Luzia é um polo do karatê estadual. Em toda a Federação Mineira de Karatê, Santa Luzia é uma referência. Pegou embaixo. 2. Beleza? Rápido aqui agora. Ok? Toma cuidado pro Luizão não acertar na cara do coleguinha que tá lá. Então, ó, faz bem pro lado. Ok? Pode ir ali. Professor Marcelo, eu queria saber o seguinte: como é que é a sua forma de trabalho aqui no dojo, né, para controlar essa meninada que tem aqui bacana, e transformar eles igual você tem transformado aí, não só campeões no dojo, tá, gente, na corrida de competição, mas também cidadãos, né? O projeto Manaim é uma coisa que traz muito isso. Como que você trabalha? Qual a sua forma de trabalho? Qual o segredo? Então, Luciano,
Eu acho que o grande segredo é o amor com que você faz as coisas, né? Com que você busca essa aptidão para fazer aquilo ali e da forma que você passa para os seus liderados, né? Eu acho que isso é muito importante. Como eu disse, nós somos 7 professores, nossa experiência é muito grande com criança e adolescente, né? Nós aqui a partir de 3 anos aqui nós já temos turmas para 3 anos e adolescente, a gente trabalha muito forte com essa turma. Porém, a gente trabalha de uma forma exigindo a parte comportamental. Às vezes a gente não trabalha muito, eu cobro muito a área escolar, mas a área comportamental, eu quero uma referência, eu quero que os meninos sejam uma grande referência da arte marcial por fazer o karatê, não só o karatê, mas outras artes também, né? Mostrar essa disciplina que a arte marcial ela passa. Então aqui a gente trabalha dessa forma. A gente cobra um pouco o comportamental dentro de casa, o comportamental dentro da escola. Nós temos aqui também um grupo de pais muito forte, entendeu? Esse projeto, esse dojo, esse Karatê Manaim, ele só é o que é hoje graças aos pais que acreditam muito no nosso trabalho, tá? E nós temos a cada dia tentado, né, transparecer essa confiança e agradecemos muito de coração a maneira que os pais abraçam isso aqui e ajudam, fazem as coisas acontecer. É isso aí, pessoal. Foi um prazer falar contigo, professor. Mais uma vez, né? Estamos aqui juntos. E você falou uma coisa muito importante. Eu acho que a equipe nossa aqui de Santa Luzia, de todas as artes marciais, né? Estávamos conversando aqui antes de contar um pouco da história do Karatê. E todo mundo realmente é parceiro, é amigo. E isso é uma coisa muito importante. E é uma coisa que as artes marciais trazem na sua essência, né, professor? Que é honra, lealdade e amizade. Essa questão que o professor Marcelo falou também, dos pais, viu, gente? É uma coisa também que a arte marcial tem trazido muito nos dias de hoje, né? Ajuda na educação. E o Karatê, ainda mais por ser uma arte marcial japonesa, né, professor? E tem essa questão muito legal aí da disciplina muito forte. Todas as nossas artes marciais têm, mas o Karatê traz isso muito forte. E o professor explora isso de uma forma muito bacana. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer junto. Todo nosso. Abraço. Karatê Manaim. Tamo junto. Falando em artes marciais, estamos falando de um universo muito grande. São várias escolas, vários estilos. Nesse contexto, hoje vamos falar de Apkido. Eu estou aqui com o grão-mestre Juliano. Grão-mestre, prazer falar contigo. Gente, grão-mestre Juliano é um amigo de longa data, treinamos juntos, né, outras artes marciais aí, e também uma figura icônica na nossa cidade de Santa Luzia, quando falamos de artes marciais e quando falamos de educação também, pois além disso é um grande educador, um professor. E aí, mestre, eu gostaria de começar, né, um prazer, o senhor está contribuindo aqui com o nosso documentário, não poderia faltar o seu depoimento. Obrigado. E eu gostaria que o senhor começasse contando um pouco da sua história dentro das artes marciais para a gente. Claro. Eu sou de Santa Luzia, minha infância e juventude foi aqui, nós crescemos, eu cresci aqui no bairro,
cresci na cidade. E quando menino, por volta de 1982, eu comecei a treinar taekwondo com o mestre Pedro César. E foi uma referência, e é uma referência até hoje para mim, na base marcial. E ao longo desse caminho eu também sempre fui atleta, joguei futebol quase profissional. Então eu sempre fui um menino voltado ali para a escola, estudar e a parte marcial. Depois de um período, por volta de 89, 90, eu treinei karatê. Cheguei depois à faixa marrom, por volta de 99, mais ou menos, eu formei no estilo... Formei não, fui a marrom de Goju-Ryu. E depois eu treinei com Kenny Ryu, com o mestre Simval Salgado, que era uma referência muito forte no karatê. Então a arte marcial fez parte da minha vida. E como educador, eu trabalhei com educação física. Por volta de 90 eu comecei a dar aula de educação física, ginástica laboral, ginástica, essas coisas. No caminho, né, como educadora, então sou educadora desde sempre, quando eu comecei na minha profissão. Eu pude formar depois em História e Pedagogia, porque isso ajuda também no caminho marcial. Estudei um pouco o Hapkido e depois eu formei no Hapkido. E hoje eu me graduei no Taekwondo, eu sou o segundo dan no Taekwondo. E o Hapkido é o que eu dou aula mesmo hoje. Né? Eu fui graduando, foi o caminho que eu segui mais. Hoje eu estou no 7º dan de Hapkido, mas é uma construção com todo respeito e muita responsabilidade, porque educar é trabalhar essa convivência social. Aí, grão-mestre, nesse contexto que o senhor falou, né, que o Hapkido ele veio da Coreia também, assim como o Taekwondo. Mas eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como funciona, quais as diferenças, né? Eu vejo que o Hapkido é um pouco mais complexo, né? Tem uns saltos, umas coisas muito bonitas, umas armas. E aí o senhor poderia explicar para a gente melhor um pouco da história, onde começou e Claro. as principais diferenças Do Taekwondo e do Hapkido. Sim. O Hapkido, o que acontece? Ele varia um pouquinho de escolas. Então, algumas escolas ele tem uma viga mestra, que é a base de cada arte marcial, e algumas escolas têm as suas tendências, porque é uma arte marcial dinâmica também. Ela veio da Coreia, né? Mas ela tem uma influência do Taekwondo e o Aikijujutsu. Então, qual que é a base do Hapkido? Trabalha as bases de entrada de perna e braço, nas bases, e a guarda, ela vai variar. Ela trabalha a questão de torção e mobilização e trabalha a parte também de habilidades especiais, que aí entra espada, bastão, correntes. Aí ela trabalha numa dinâmica da defesa pessoal. Então é uma arte marcial bem dinâmica, bem interessante, mas que também trabalha também esse desenvolvimento do ser humano, porque nem todo mundo vem só para buscar defesa pessoal, né? Às vezes as pessoas vêm para buscar a sua percepção do corpo, vem para buscar o seu alinhamento. Então o Hapkido também, como arte marcial, ela permite essa questão de você trabalhar o seu desenvolvimento pessoal através da respiração, através da meditação. Então é uma arte marcial bem interessante, bem dinâmica e que vai poder somar aí juntamente com as outras artes marciais. Grão-mestre, o Hapkido é uma arte marcial que trabalha muito com armas, né? Eu já vi algumas demonstrações, muito bacana. E aí eu gostaria que o senhor apresentasse para a gente, falasse um pouco a respeito dessas armas, né? Claro. Como funcionam, o significado. Claro. Bom, dando sequência na nossa demonstração de armas, e vale lembrar que isso vai variar um pouquinho de escolas de Hapkido, alguns vão ter tendência para outras habilidades. A gente tem treinado aqui os bastões. O bastão ele tem uma variedade de bastão. Ele tem um bastão curto, que eu até não estou com ele aqui agora. A gente tem um bastão longo, que ele tem uma dinâmica diferente, mas ele pode se tornar um bastão curto dependendo da sua pegada, tá? E é uma habilidade, vale lembrar
que primeiro o aluno ele trabalha a sua habilidade corporal, a sua base, a etiqueta marcial, ele tem todo um caminho para percorrer para depois ele trabalhar essas habilidades especiais. E dependendo do bastão, a gente trabalha mais com adulto. A gente tem um bastão médio, que é um bastão que a gente usa muito, a dinâmica é uma dinâmica corporal muito interessante. Além de ser uma terapia, ele também trabalha como defesa pessoal, né? E a gente tem um bastão de tonfa que é muito interessante também, a gente tem trabalhado, mas vale lembrar, sempre reforçando, que é um percurso a ser atingido. A gente tem um nunchaku que aí, na parte lúdica para a criança, ele é todo emborrachadinho, então vai trabalhar a coordenação motora, a percepção espacial, então tem uma dinâmica e uma importância pedagógica para a criança, tá? A gente tem aí depois, tirando da parte dos bastões, a parte de espada, do kenju. E essa, a gente tem a espada de madeira, que ela imita a espada, a katana. Eu acho que é um trabalho assim, é importante de desenvolvimento corporal, né? A gente tem a parte de cortes, que aí vem mais para adulto e principalmente para as faixas mais graduadas, porque a gente tem que ter um cuidado, um zelo muito grande para isso virar para a educação, contribuir para a educação e não trabalhar, incentivar a violência, né? Meu mestre, te agradecer por contar pra gente um pouco dessa arte marcial tão bacana, tão bonita, que é o Aikido, viu? Um prazer falar contigo. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Tekon Hapki, muito obrigado. Espero que aí as pessoas façam a experiência, né? Aproveitem, tem muitos professores, muitas aulas interessantes marciais em Santa Luzia. Então aproveitar aí os professores que estão aí à disposição, né? E conhecer as artes marciais. Muito bom. Muito obrigado. Muito bom falar contigo. Tekon Hapki. Grão-mestre Juliano. Muito obrigado. Pessoal, estamos aqui hoje com o mestre Anderson. Para falar de MMA, essa luta aí que agora está uma febre, né, em todas as redes sociais, em todo o mundo, com o UFC e outros eventos de grande porte. E o mestre Anderson é um especialista em várias artes marciais e um pioneiro do MMA em Santa Luzia. Mestre Anderson, prazer falar contigo, tudo bem? Prazer, todo meu. Gostaria que o senhor começasse falando pra gente da sua trajetória nas artes marciais, em quais artes marciais você é graduado, que são muitas, né? Um poço de conhecimento, gente. Conta pra gente aí. Primeiramente, obrigado pelo convite, tá? Eu sou o mestre Anderson, sou faixa preta de Taekwondo, mestre de Muay Thai, mestre quarto dan Muay Thai, kickbox, quarto dan, mestre também de Hapkido, professor de MMA, faixa roxa, quarto grau de Jiu-Jitsu, né? A gente vem com projetos que a gente vem trazendo para cá, além dos campeonatos, né? Das artes marciais mistas que a gente vem fazendo, né? Aqui no centro de treinamento do Frimisa, né? Temos também os campeonatos que a gente trouxe para cá, da década de 2007, 2008, fizemos campeonatos de Hapkido, kickbox, trouxemos os campeonatos de MMA, um dos grandes talentos aí hoje estão no UFC, né? Saindo daqui também, da Federação Mineira de MMA, onde que a gente fundou, né? Desde 2004, né? A gente fundou a federação, eu sou um dos pioneiros que fundou a Federação Mineira de MMA também, né? Além nesse conhecimento, né, que a gente tem aí em várias artes marciais.
Mestre Anderson, conta pra gente, por favor, quando começou, né, a sua trajetória, a sua paixão aí pelas artes marciais? Eu comecei na década de 1977, na cidade de Montes Claros, lá no norte de Minas, com o mestre Torresmo, né, falecido, mas veio a falecer agora há pouco tempo, né? Aí eu comecei a treinar o karatê e o judô lá na cidade de Montes Claros, onde eu vim na década de 80 para Santa Luzia, comecei a fazer o taekwondo, depois vim fazer o hapkido, o kickbox, o muay thai, fui me aprimorando, jiu-jitsu, né? E chegamos até o MMA, que hoje, né, bem conhecido mundialmente. Mestre Anderson, e com tanta história, eu queria saber como é que começou aqui em Santa Luzia, quais as principais atividades, né, que você trouxe aqui pra gente. O Mestre Anderson é um pioneiro aqui na cidade também, tá, gente? Nas artes marciais mistas. Conta pra gente como é que foi isso. A gente começou trazendo, né, o campeonato de Hapkido, né, pela Federação Mineira de Hapkido, o nosso grande mestre Jobert, né? Trouxemos aqui para Santa Luzia o primeiro campeonato de Hapkido em 2008, 2009, onde depois também, né, a gente fez uma parceria com o nosso grande grão-mestre Luiz, né, da Impact Center lá em Belo Horizonte, também trazendo os campeonatos de kickboxing para cá, para Santa Luzia. Em 2012, a gente iniciou os trabalhos dos campeonatos de MMA, né, aqui em Santa Luzia. Mestre Anderson, sabemos hoje que muitos atletas de diversas artes marciais, né, diferentes, têm muita vontade de ingressar no MMA, né, que é o mix das artes. Eu gostaria que o senhor falasse pra gente o que um atleta hoje precisa saber, o básico, ele precisa saber para entrar numa competição de MMA. Bom, hoje aí um atleta, para ser um lutador de MMA, ele tem que ter no mínimo 2 artes marciais. A gente fala até 3, né? Ter um bom boxe, né? As quedas, né, de wrestling ou judô para fazer as quedas, né? Ter um bom jiu-jitsu, né? E uma técnica aí de taekwondo, né? Uma técnica de chute, ou muay thai, ou kickbox, né? Que aí ele vai estar bem preparado para ser um lutador de MMA. Bem, gente, hoje eu estou aqui conversando com o professor Jean Caveira. Professor, prazer falar contigo. Igualmente, professor. Gente, o professor Jean Caveira é atleta profissional de MMA, tá? Domina diversas artes marciais e vamos bater um papo com ele. Eu considero, professor, que você é a nova geração, né, da arte marcial de Santa Luzia. Nós já conversamos com os grandes mestres, né? E você chega novo aí, com gás, já um atleta profissional com vários títulos, com um projeto social maravilhoso. E eu gostaria que você começasse contando pra gente, né, se apresentando aí, contando um pouco da sua história, como começou essa questão das artes marciais na sua vida. Conta pra gente, por favor. Tá. Professor Luciano, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, tá, de falar sobre isso aqui. É muito feliz ser reconhecido como essa nova geração dos professores. Detalhe, fui instruído por outros mestres de Santa Luzia. Tive o privilégio aí de ter na minha formação o André Macedo Pantera, que participou também com vocês, que eu já sei disso. Foi um cara que mudou minha vida na arte marcial. E além dele também, o mestre Pedro, né, do Taekwondo. O mestre Pedro também foi um cara que fez história na minha família, pela minha mãe, já falar dela daqui a pouco, pela minha mãe. Então, coisa que ele ensinou pra minha mãe lá atrás, foi passada pro filho, que não treinava, não estava ali no tatame diretamente, mas indiretamente vinha aprendendo. A gente sempre fala na arte marcial que é do tatame para a vida. Muita gente não entende isso até entender, até dar de cara com um bom exemplo. Então é isso aí, do tatame para a vida. Para quem não me conhece, sou o Jean Marcos, popularmente conhecido como Jean Caveira.
tenho 32 anos, sou nascido e criado em Santa Luzia, sou atleta profissional de MMA, praticante de Muay Thai, Jiu-Jitsu, Wrestling, Boxe, Kickbox, já fiz luta em todas essas modalidades e mais algumas outras. Resolvi me especificar ali, né, me especializar no Jiu-Jitsu e no Muay Thai por ser atleta profissional de MMA e fundei em 2018 o Projeto Social Natus Vince, que hoje é um dos maiores projetos do estado. Já atendeu mais de 5.000 famílias, temos centenas de lutas no YouTube de alunos do projeto, mas algo, professor, que eu sempre destaco é o seguinte: o melhor resultado para mim não é o resultado esportivo dos atletas em si, tá? Sim. Mas sim a mudança que o esporte proporcionou na vida das pessoas. Foram vários alunos aí que saíram das drogas, que restauraram a família, os laços familiares, através do contato, do convívio no tatame. Então aqui é maravilhoso, nós temos alunos autistas, já tive aluno com síndrome de Down, deficiente visual, físico, diversos. Tá também extremamente democrático, né? Entra todo mundo. Então é assim que funciona. No alto rendimento a gente até brinca falando que alto rendimento entra todo mundo. Quem quer lutar profissionalmente, na teoria pode, mas alguns não conseguem se manter ao longo do período. O projeto ele foi criado em 2018, igual eu tinha falado. Tá? Com o objetivo principal de dar oportunidade para atletas da cidade que já treinavam de forma difundida, né, de forma segmentada, se reunir para treinar MMA. Então eu falei o seguinte: eu sou atleta profissional, saio de Santa Luzia para treinar, eu quero dar uma contrapartida na minha cidade. Eu sempre aprendi de graça, eu nunca tive que pagar para treinar, pelo privilégio de ser filho de quem eu sou filho da Márcia Maria Soares, que já faleceu já há alguns anos. Minha mãe é uma atleta de ponta do taekwondo, muito respeitada, muito querida em Santa Luzia. Então todo lugar que eu chegava, o pessoal falava assim: ó, você é filho da Márcia, então pode vir, vem pra cá. E fazer um parênteses, viu, professor, que eu tive a honra de treinar com sua mãe lá na antiga Academia Corpus, né? Apanhei bastante. Brincadeiras à parte, viu, gente? É porque a Márcia realmente foi a primeira atleta feminina de taekwondo, né, do professor Pedro de Santa Luzia, e era uma excelente atleta, teve projeção estadual e até nacional, né, ganhou vários títulos, tá? Então é por isso que a gente faz uma homenagem, e foi uma grande educadora. Sim. Né? A dona Márcia, ela faleceu, ela era coordenadora, diretora de escola, né? Diretora. Foi professora há muito tempo, então assim, uma coisa completou a outra. Sim. Né, professor? Muito bacana fazer essa homenagem, não poderíamos deixar de citar o nome da Márcia nesse documentário, porque foi realmente uma pessoa muito importante aí nas artes marciais e na vida das pessoas, porque realmente foi uma grande educadora. Professor Jean, prazer falar contigo, né, gente? Um exemplo aqui do nosso lado, igual eu falei, uma pessoa mais da nova geração das artes marciais, e já com essa bagagem toda, essa experiência passando para as pessoas. Muito obrigado por existir esse projeto, por você fazer esse trabalho bacana que você faz, viu? E muito obrigado por contribuir para o nosso documentário, para a nossa história, tá, gente? O documentário, eu resolvi fazer esse documentário porque são histórias muito bacanas que nunca foram contadas. Só a gente que vive isso, que sabe as entrelinhas, né? Então, a gente resolveu externar isso aí dentro desse documentário, e você, como a nova geração, como eu falei, eu considero assim, né? Já incorporou e fazendo um excelente trabalho. Muito obrigado, professor.